Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez nessa semana em nosso Pod é Nosso Saúde. E eu quero lembrar vocês para não deixar, na verdade, de acessar os nossos canais de corte na internet, no nosso canal no YouTube, que está assim bombando já os nossos inscritos. Compartilhe também com seus colegas se vocês se identificam com o assunto. Façam ali seus comentários. E hoje eu estou com uma pessoa também muito querida, que eu sigo ela, há muito tempo, adoro os conteúdos dela, são incríveis, são didáticos, são assim sérios, tem embasamento também, tanto na parte científica quanto na prática do dia a dia de uma médica. Eu vou ler o currículo dela antes de falar o nome dela, que é um suspense. Ela é médica formada pela PUCamp, pela PUC de Campinas, fellow do Serviço de Gastroenterologia da Universidade de Barcelona, residência em Cirurgia Geral de Santos, especialista em endoscopia digestiva na USP, coautora do Tratado de Endoscopia também da USP, é premiada pela Organização Mundial de Gastroenterologia em 2019, com a apresentação do pôster Incretinas Intestinais, Microbiota e Eixo de Adicção. Membro do Instituto de Medicina Funcional Americano, palestrante de diversos congressos nacionais e internacionais e autora do livro Quebrando o Círculo Vicioso e do livro Imunidade, Intestinos e Covid-19. Gente, olha que assim, super atualizada. É a doutora Denise de Carvalho. Prazer que você está aqui com a gente. Obrigada, Renata. Muito Obrigada bom. pelo convite. Um prazer ser entrevistada por você e conhecer sua generosidade. Né? Você foi muito gentil em ceder o seu espaço e me tecer tantos elogios, eu estou até envergonhada. Imagina, eu adoro o seu conteúdo, adoro você, sigo mesmo nas redes sociais. É realmente um prazer estar com a doutora Denise de Carvalho, que eu vou falar pouco hoje, porque ela tem tanta coisa para passar pra gente. E a gente vai aprendendo cada dia mais, por mais que a gente seja da área da saúde, eu acho que você faz um trabalho tão incrível, que é passar, não guardar as informações, você passa, né? Exato. A gente sente nas redes sociais que ela tem o prazer de passar as informações. Isso pra gente que é da área também é muito bom, porque a gente vai lá, olha, e a gente busca ali, busca lá e acompanha. E cada dia é um assunto que nos traz assim uma curiosidade, né? Porque é atual. Né? Isso também me ajuda a me manter estudando. Ah, com certeza. Porque eu falo, não, acho que o pessoal está precisando ouvir isso. É uma questão meio de intuição mesmo, sabe? Eu acho que é uma questão de ligação com o público, porque já tem uma ligação, né? Eu estou há mais de 10 anos nas redes sociais, então foi uma relação que foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Sim. Então hoje eu já sei mais ou menos o que as pessoas esperam ouvir e eu acho que a gente está em sintonia, vamos dizer assim. Eu acredito sim. Acompanhando você está bem em sintonia com o que as pessoas realmente precisam aprender e precisam praticar no dia a dia delas. Né? E eu queria começar nossa conversa, que aqui é um bate-papo, tá? Tá. Sobre a sua parte, assim, vamos dizer, pessoal, né? Por onde tudo começou, que a gente sabe, eu que sigo ela, sei, porque que ela foi caminhando, né, para essa medicina. Eu sou formada, vai fazer 25 anos, né? Esse ano eu me formei em 1998 e assim que eu me formei, eu me casei e fui morar na Espanha. Meu ex-marido foi fazer a especialização, ele já era urologista, e foi fazer uma especialização em uro-oncologia. Tá. E aí eu me candidatei para fazer o fellow de gastroenterologia lá no Hospital Clínic de Barcelona. Porque era uma área que me interessava muito, a parte de gastroenterologia. Eu ainda estava na dúvida se eu ia fazer cirurgia, endoscopia, né? Então eu falei, vou fazer a gastro. E lá realmente é um centro. Então eu fui para a Espanha, fiz essa parte. Quando eu voltei para o Brasil, a gente ficou um ano lá, eu decidi fazer cirurgia, porque eu me interessei muito pela endoscopia. E por que eu estou te contando isso? Porque eu fui bem dentro da caixinha. Tá. Então, assim, eu fui formada da forma bem tradicional, né? Os meus colegas que se formaram comigo, sabe? Eu sempre fui muito nerd, assim, eu fui muito daquela de ciência, né? Todas as monitorias possíveis na faculdade eu queria fazer e tal. E aí, assim, mantive a medicina por mais ou menos uns 10 anos, né? Em 2005, eu prestei o concurso para perita da Previdência. Eu fui perita da Previdência até 2017.
Então, bem ali dentro do padrão normal, né? Eu tinha ficado doente quando criança. E foi isso que me fez fazer medicina. Tá. Né? A minha família, eu sou nordestina, né? Eu sou de Salvador. Meus pais são nordestinos também, né? Meu pai nasceu no sertão da Bahia, minha mãe é sergipana. Não tinha ninguém médico na família. Você não tem nada de nordestina. Nem não tem sotaque. É isso que eu ia falar, não tem sotaque. E o sotaque agora já está de campineira, né? Porque eu fui morar em Campinas com 6 anos, né? Então, depois quando eu me casei, que eu morei em Barcelona, depois em Santos, quando eu voltei para o Brasil, eu acho que eu perdi um pouco aquele sotaque de campineiro. Mas agora eu tô de novo com sotaque de campineiro, né? E então não tínhamos ninguém médico na família. Quando eu mudei para Campinas aos 6 anos, eu fiquei doente, eu tive uma febre reumática. E foi grave na época, porque eu tive miocardite, eu tive os comemorativos, inclusive glomerulonefrite e tal. Então eu fiquei internada, tomei muito remédio, perdi muito peso. E na época, eu percebi a gratidão que os meus pais tinham tido pelos médicos que me salvaram. Né, que foi o cardiologista, Dr. Alexander Brown. O primeiro livro, ele é uma das pessoas a quem eu dedico. Ele faleceu de Covid, mas eu consegui entregar uma cópia do livro. Foi muito... Ele estava super bem, super feliz. Ele nem se lembrava do meu caso, né, mas eu tinha 6 anos. E o Dr. Alexander, a doutora Maria Helena, que foi a pediatra. E aquela gratidão que os meus pais tinham por eles, eu falei, nossa, para mim eles eram 2 heróis, né? Nossa, eu quero ser isso quando eu crescer, né? Então eu fui fazer medicina por causa disso, né? Eu tinha na minha memória o que os meus pais tinham de gratidão por eles. Ele falou, nossa, eu quero ser essa pessoa também, né? Bacana, né? Só que a gente se forma, a gente faz tudo isso, né, Renata? E a gente meio que se afasta. A sensação que eu tive quando eu fui para a cirurgia e eu entrei naquele moto contínuo da medicina, né? Acordar de manhã, trabalhar, centro cirúrgico, operar, dar plantão, tal, sempre o tempo todo cansada, o tempo todo pensando, nossa, eu estou indo trabalhar, mas que horas que eu vou voltar? Eu comecei a trabalhar depois de alguns anos, né? Eu já estava assim, nossa, mas eu estou cansada. Ai. Sabe, gente, quem está ouvindo a gente, que no domingo à noite você começa a ficar deprimido? Eu estava assim. Mas aí isso foi depois de um tempo que você já estava inserida que eu já nesse estava ritmo. formada, assim, E aí, isso mais ou menos um pouco menos de 10 anos de formada. Bastante. Então. Aí eu prestei o concurso para perícia. Ali eu continuei fazendo endoscopia, mas já larguei a cirurgia ali, porque a perícia me exigia todos os dias, né? E não dá pra gente ter... Né? Cirurgião não tem tanto horário assim, né? Então, ali eu já larguei a cirurgia e comecei a trabalhar como perita, que foi muito bom como introdução para a medicina funcional, integrativa, porque o perito ele não tem uma especialidade, ele atende tudo, né? Então, ali foi uma introdução para mim, porque eu tive que estudar psiquiatria, eu tive que estudar oncologia, ortopedia, neurologia. Tá. Eu tive que estudar um pouco de tudo para poder fazer os meus pareceres, né? Então, eu acho que aquilo foi excelente como preparo. Mesmo porque eu não acredito que nada seja por acaso. Com certeza. Tudo tem uma razão de ser, né? Eu não sabia, óbvio, né? Na época. E aí, eu fui para a perícia, eu tive a minha primeira filha em 2005, e a segunda em 2008, e em 2011 eu me divorciei. E naquela época, eu fiquei doente de novo. E o que foi que aconteceu comigo nessa época? Eu tive ficou na época como um transtorno, como se fosse um bipolar, mas na verdade eu só tive a manifestação do polo de mania. Tá. Eu tive um episódio de hipomania, então eu não conseguia dormir, eu tinha aquele taquipsiquismo, né? O pensamento muito rápido, uma dificuldade muito grande de concentração. E isso veio com o nível de estresse que eu passei com o divórcio. Meu trabalho era muito estressante, eu tinha 2 crianças pequenas, morava longe da família. Então aquilo foi tudo muito junto ao mesmo tempo. E ali eu falei, nossa, eu preciso estudar, porque me foi receitado uma série de medicações, né, Depakote, lítio, um remédio para dormir, outro para acordar e tal. E eu falei, nossa, com a profissão que eu tenho
né, na perícia e com as crianças, sem a família perto, eu não vou conseguir tomar tudo isso de medicação e performar, né, como mãe, como profissional e tal. Aí eu falei, vou estudar. E foi um esforço, assim, absurdo, porque eu já estava em hipomania, então a dificuldade de concentração. E ainda estudar uma coisa que não era da minha área. Mas ali, eu falo em tudo dai graças, eu sempre falo isso. É verdade. Porque toda vez que a gente tem um desafio, a gente cresce, né? E ali foi a minha oportunidade, mais uma vez, uma oportunidade de crescimento. Porque aí eu fui estudar e pensei, aí que eu entendi, né? Tudo aquilo que foi feito para salvar a minha vida, quando eu tinha 6 anos de idade, tinha tido um preço posterior, né? Eu fiz altas doses de corticoide, eu tomei muito antibiótico, né? Que era o clássico na época, né? A bezetacil. Então eu fiquei muitos anos tomando bezetacil diariamente, desculpa. Semanalmente? Eu tomei, no hospital eu tomava diário, que eu cheguei a tomar até na coxa, que eu lembro, e depois eu comecei a tomar mensal, até entrar na faculdade. Ainda fiquei mais um tempo, tomou bastante muitos tempo. anos, 12 anos. Caramba, hoje não é mais assim, não. Né? Mas imagina a minha microbiota, né? Exatamente, você vai falar isso também. Mas eu não tinha ideia, assim, olha como são as coisas, eu falo que não existe nada por acaso, né? Eu fui fazer cirurgia. E depois, ao largar o ato cirúrgico, porque, para quem não sabe, o médico que faz cirurgia geral, em consultório, ele faz gastro. Né? A prática do cirurgião geral é gastro. Né? Porque ele precisa saber fazer um pré-operatório, ele precisa saber fazer um pós-operatório, ele precisa saber indicar uma cirurgia. Diagnóstico, né? Exato, diagnóstico. Então, fazer diagnóstico diferencial. E como eu fiz também endoscopia e colono, então, assim, era tudo a minha área, né? Sistema digestivo, cólon, né? E aí, como eu continuei na prática clínica, a minha prática clínica era gastro. E apesar de ter feito tudo isso, eu não tinha ideia da importância dos micro-organismos intestinais, que a gente chama coletivamente de microbiota. Eu não tinha essa noção da importância disso, né? E ali, quando eu comecei a estudar, eu falei, nossa, então aquele corticoide todo que eu tomei, aquela bezetacil, provavelmente a origem dos meus problemas mentais também tem a ver com isso. Olha. Com o nível de estresse associado a essa alteração. Por quê? Eu sempre tive a barriga mais distendida, a produção de gases, né? Um intestino mais irregular. Mas, para mim, era o meu normal. Porque eu não sabia como era ser normal. Sim, né? Então, para mim, aquilo era o normal. Só quando eu engravidava, que às vezes prendia um pouco mais o intestino, e aí eu falava, é por causa da gravidez, né? E hoje eu sei que a progesterona da gravidez tem um papel enorme nisso, né? Naquela época eu não sabia, mas eu achei que aquele era o meu normal. Então, muitas vezes a pessoa está em casa e fala assim, mas meu intestino é normal. Então, assim, eu tenho ansiedade, depressão, bipolaridade, que são os maus do século hoje, né? Principalmente pós-pandemia. E a pessoa fala, mas meu intestino é normal. E o que é normal? Porque para mim era normal. Porque mesmo trabalhando com o sistema digestivo, imagina o leigo em casa. Então. Ele poder julgar o que é normal. Né? Para mim, que trabalhava com isso diariamente, o que eu perguntava para o paciente? Seu intestino funciona bem? Funciona. Acabou. Acaba ali, né? O inquérito a respeito dos intestinos. É verdade. Né? Se a pessoa não traz a queixa, você não vai nem pensar naquilo até então, né? Até saber. Exato. E, ao mesmo tempo, os colegas em volta da gente também não estavam atualizados, aliás, nem atualizados, não tinham consciência disso. Então, você não podia, não sabia nem de onde ouvir alguma coisa diferente. Porque isso foi... Renata? Foi 2011. Em 2011 a gente nem tinha tudo isso de internet, essa informação toda. Não tinha. Essa medicina integrativa não existia, entre aspas, dessa forma que existe, né? Hoje já está bem mais assim, abrangente em tudo. Então você estava sozinha ali naquele seu normal. Exato. Né? Tanto que minha rede social, o meu Instagram, eu comecei em 2012. Tá. Então eu costumo falar assim, que eu sou uma das primeiras, né, dessa área. Por quê? Porque eu senti a dor. Você foi pela dor, né? E é o que acontece com a maioria das pessoas, né? É muito difícil você sair da sua zona de conforto, que era, embora muito desconfortável, né? Eu não estava confortável com a minha profissão, não estava feliz aonde eu estava,
Mas é muito difícil se sair daquilo, porque você... Da mesma forma que eu não sabia que o meu intestino era estranho, porque para mim era o meu normal, aquela seria a minha vida normal. E o novo te dá medo, né? Sim. Você pensar diferente da turma, diferente da sua graduação, da sua formação. E enfrentei muito preconceito. Muito na época. Mas as pessoas que realmente me conheciam falavam assim, a Denise não é aventureira. Né? A Denise não está indo atrás de dinheiro, porque a medicina, para mim, nunca foi dinheiro. Eu também penso assim. Na verdade, dinheiro poderia ser uma consequência, mas nunca foi. Não foi porque eu tinha um idealismo, né, que tinha sido criado quando eu tinha 6 anos, 7 anos, né? Eu tinha uma visão de o médico quase um herói de capa, assim, né? Então, não foi por dinheiro, mesmo porque meus pais nem tinham esse nível de educação e tal, para falar assim, nossa, vai fazer medicina para você se dar bem na vida. Meu pai sempre foi vendedor, viajante, então para ele, se eu quisesse, sei lá, nem me formar talvez e trabalhar com ele, estava ótimo, né? Então não era essa ambição, a questão, né? Não era. Então eu acho que quem me conhecia de verdade, eu falava assim, não é isso, né? Mas muita gente não me conhecia, né? Naquela época, quem conhecia a gente, né? Não tinha rede social, nada, né? Eu comecei bem timidamente. E eu realmente me aprofundei nisso depois que eu consegui melhorar a minha vida. Isso então, fantástico. lendo, eu descobri que o que eu comia podia alterar meu humor, podia piorar a minha ansiedade, podia piorar a minha mania. E aí eu cheguei para o psiquiatra que me tratava na época e falei para ele, olha, eu li que se eu comer alguma coisa com muito carboidrato, ou um carboidrato de muito alto índice glicêmico, carga glicêmica, isso vai piorar a minha ansiedade e minha agitação. Aí eu lembro que eu estava de um lado da mesa, ele do outro, ele olhou assim para mim e falou, eu já ouvi falar disso. Acabou aí, né? Ele me entregou a receita de lítio, de pacote e tal. Tudo aquilo. Mês que vem você volta. E aí, ele até pedia a dosagem de lítio, né? E o primeiro que eu parei foi o lítio. Porque eu tremia muito. E um dia eu estava em perícia, fazendo a perícia de um encarcerado, com polícia, né? Polícia junto, dentro da sala, tudo. E ele chegou para mim e falou, a senhora tá tremendo, doutora? Tá com medo de mim? Sim. E era a medicação, o lítio, que me deixava um pouco trêmula. Eu estava digitando, ele percebeu. Aquele dia eu fui embora dirigindo pensando assim, meu Deus, eu não posso. Tá tão frágil assim, né? Sim, vulnerável a tudo isso. Tão vulnerável. Aí eu falei, vou parar de tomar isso daí. Não tô falando para ninguém parar, hein, gente? Claro, pelo amor de claro. Deus. Mas eu falei, eu vou estudar para que haja a possibilidade de parar. E aí eu trouxe essa informação para o colega, mas nem o julgo, né? Porque era tudo muito incipiente, era muito inicial, né? Essa ligação. Aí ele falou assim, é verdade, pode ter uma relação. Eu falei, não, eu vou me aprofundar nisso, né? Aí fui para terapia, comecei a fazer exercício físico. Tudo sozinha? Tudo sozinho. Ali só E internet, né? E eu olhava, na verdade, eu descobri o IFM, que é o Instituto para Medicina Funcional Americana, que tinha algumas coisas já pela internet, porque eles começaram em 2007, né? Isso era 2011, 2012, né? E aí eu comecei a ler, comecei a fazer podcasts, na verdade, ouvir podcasts, né, de americanos. Então, Mike Mutzel, aquela época era só áudio, né? Então, era o Mike Mutzel, o Chris Kresser, algumas outras pessoas. E comecei a fazer atividade física, coisa que eu nunca tinha feito, para as pessoas entenderem. Nessa época, eu já tinha 36 anos. Né? Bacana eu não você era falar uma isso. menina, né? Eu já estava assim... Né? Eu tenho 48 hoje, numa idade que precisava realmente, né? É um divisor de águas ali, né? Para você dar continuidade de uma forma... Para você chegar depois dos 40, que todo mundo fala que depois dos 40 é uma fase bem complicada para a mulher, né? De uma forma menos... assim, prejudicial a você mesma, né? Porque eu já tinha muitas alterações, assim, de qualidade de sono, memória, concentração. Eu vivia cansada. Mas para mim aquilo era normal. Era por conta do estresse, do divórcio, da mudança. Nossa, que foi extremamente estressante, como qualquer divórcio, né? Qualquer pessoa que passe, porque eu também não me casei para me separar. Claro. Eu tinha 12 anos de casada já, né? Não foi uma coisa assim, se não der certo, eu tinha 2 filhos, né? Pequenas, né?
né? Longe da família. Então, foi realmente muito estressante. Mas ali, só de mudar minha alimentação, eu tive um ganho, assim, Renato, tipo... Eu diminuí realmente carboidrato simples, eu comecei a olhar o alimento que eu ia consumir pelo teor nutricional que ele me oferecia. Então, eu vou comer o quê? Por que eu estou comendo isso? Para que eu estou comendo isso? Consciente. Então, eu comecei a fazer as escolhas não só pelo prazer, mas também por o que aquilo me trazia, né? E comecei a fazer atividade física. E aí comecei a fazer atividade física assim, bem regular e tudo, levava as crianças comigo na academia. Então as pessoas falam, eu não tenho tempo. Minhas filhas vão desde 2, 3 anos de idade, elas iam para academia, ficavam na área kids lá. Eu tinha ali 40 minutos, que eu sei que era o tempo que elas tinham de paciência para ficar. Então eu levava um monte de brinquedo, lápis de cor, tal, elas ficavam pintando. E aí eu ia lá e treinava, fazer né? A sua parte. Mas assim, eu tive uma melhora tão importante na minha qualidade de vida. Comecei a priorizar o sono, horário de sono, aquelas coisas que a gente ensina, né? Que tá tudo ao alcance da pessoa. É isso que eu falo. Gente, não é bicho de 7 cabeças, tá tudo no seu alcance, basta virar a chave. Né? E hoje a gente tem tanta informação, né, Renata? Antigamente a gente não tinha. E ali... Mas eu tive um ganho assim, tão importante que todo mundo que me encontrava depois de 6 meses, 1 ano, falava assim, o que aconteceu com você? Porque parecia que eu estava mais nova, mais animada, mais feliz. Até que aquilo começou a não caber mais dentro de mim. Porque era tanta gente que perguntava, e nessa época eu estava só na perícia, né? Tá. E até os colegas da perícia. Eu chegava lá e falava assim, mas você emagreceu quantos quilos? Nossa, você vai sumir. Mas eu não estava fazendo dieta para emagrecer. Era uma dieta para a saúde, né? Minha cabeça começou a funcionar muito melhor, eu comecei a estudar. Eu estudava indo para o trabalho, eu estudava voltando nos áudios, nos podcasts. Porque você estava gostando muito de tudo aquilo, daquela transformação, né? Eu descobri a razão de ser médica de novo. Olha, que delícia. Que era aquilo que tinha me feito ser médica lá atrás, que eu estava totalmente desanimada, porque eu não estava vislumbrando aquilo, né? Que tinha sido o meu objetivo. Ali eu comecei a ver realmente o que a gente chama de propósito. Sabe aquilo? Nossa, encontrei. É esse o meu propósito. E aí eu voltei para consultório, eu mudei para Campinas de volta, porque nessa época eu morava em Santos, né? Para ir perto da família, para poder ficar... Meus pais moram lá, para poder me ajudarem com as meninas, tudo, né? Eu fui morar em Campinas, continuei, né? Vou treinar, vou estudar, e comecei a estudar cada vez mais. Aí eu voltei para consultório, abri consultório de novo, só fazendo essa área mais clínica e tal. E aí, até que em 2017, eu me exonerei do cargo, depois de 12 anos, porque aí já não tinha mais. Nessa época, em 2017, eu já estava atendendo consultório e já estava viajando, dando aula. Ah, tá. Então já começaram a surgir outros compromissos e nessa época você já estava tendo a consciência que você estava desinflamando? Nossa, total. Você já estava com aquela consciência. Gente, quando você começou a estudar e começou a ver a sua mudança no seu corpo, falou assim, é isso, estou desinflamando e aqui é o ponto de partida. Eu lembro até que eu falei para o psiquiatra, eu falei para ele, sabe que a impressão que me deu... Porque eu continuei indo nele mesmo sem tomar a medicação, ele não sabia, né? Aí ele falou assim, nossa, cada vez melhor, vamos desmamar a medicação. E eu já estava assim... Desmamada faz tempo. Eu queria, obviamente, ter um médico, né, me olhando de fora. Tá. Porque eu não queria, porque às vezes a gente pode perder um pouquinho a noção, né? Então, assim, não, eu vou deixar ele me olhando, e cada vez que eu ia lá, ele falava, nossa, tá melhor e tal, né? E aí ele falou assim, olha, agora vamos desmamar a medicação, né? Aí eu falei, se eu te contar que eu não tô tomando já. Ai, já meu tem tempo. Deus. Aí ele falou, o que aconteceu, né? Aí eu expliquei. Eu falei, olha, eu comecei só com dieta, depois eu fui para atividade física, e aí eu comecei a usar alguns suplementos por conta própria, claro, como médica, né? Eu estudava, entendia meus exames, fazia os pedidos para mim, comecei eu mesma a me modular. Mas eu lembro que eu cheguei para ele e falei para ele, sabe o que eu lembro daquela época que eu cheguei a primeira vez aqui no teu consultório? É como se eu estivesse enxergando com um óculos sujo. Olha. Eu não conseguia delinear as coisas muito bem. Hoje eu enxergo sem o óculos. Eu não usava óculos, tá, gente? Hoje eu uso para ler e tal, escrever, né? Por conta da idade. Depois dos 45 ficou meio difícil ficar sem óculos.
Mas na época eu não usava. A impressão que eu falei para ele, a impressão que eu tenho é que eu tô olhando tudo. Até hoje, quando eu olho para o passado, parece que tem uma névoa, assim. Tá. Eu não consigo ver. Nebuloso. Mas depois foi como se fosse abrindo o tempo, assim, sabe? O sol fosse subindo e as nuvens fossem se dissipando. E eu comecei a enxergar tudo. E com uma clareza, assim, maravilhosa. Minha cabeça voltou quando eu entrei na faculdade, assim. Coisa de deliciosa. Estudar e reter conteúdo e Isso é tal. bom. Então, assim, maravilhoso. O que eu sinto realmente é que eu rejuvenesci. Então, algumas pessoas falam assim, nossa, você não parece que tem 48, vamos dizer assim, né? Eu falo, eu nunca foquei no externo. Mas não parece mesmo. Obrigada. Não parece mesmo, gente. Eu tô aqui na frente dela, não parece, não. Eu nunca foquei no externo. Então, eu não trabalho com estética, né? Essas pessoas, às vezes, chegam para mim e falam, ai, Denise, mas eu queria, para ficar mais nova, eu falo assim, olha, foca no interno. Que o interno sai para fora. Quando você está melhor por dentro, vai se refletir externamente. Né? Não sou contra estética, eu acho que é válido, inclusive os colegas que trabalham com isso e os pacientes que procuram isso. Eu só não sou a favor desta procura desenfreada. De só isso. De só né? isso. A qualquer preço, inclusive a preço de sua própria saúde. Claro. Né? Focar no externo. Focar só nisso. Isso. Aí eu costumo dizer para os pacientes o seguinte, olha, a gente está construindo um bolo sem glúten. Ótimo. Ótimo, né? A gente está construindo um bolo, tá? No final, a gente vai fazer a cobertura, as cerejinhas do bolo, mas vamos construir o bolo primeiro, né? Depois a gente faz. Então, assim, eu não trabalho com estética, mas ela vem também, né? Mas você não se sentiu em algum momento insegura de fazer essa transição? Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque eu fiz também nutrologia, minha pós, né? Eu fiz residência de clínica e estava naquela, endócrino ou não. E aí, na minha época, endócrino era só medicação. Era aquilo, era tudo, anorexígeno e tal. Eu falei, meu Deus, mas eu já não acreditava. Acreditava, legal, mas assim, eu achava que tinha outros meios. Foi não meio é possível que seja só isso, né? Foi meio que para mim intuitivo, sabe, Denise? Por mais que eu tenha uma formação, tive toda a parte de técnica mesmo, de tudo, eu falava, não, gente, não é só isso, o paciente não pode só se enfiar nisso. Então, me bloqueou um pouco disso, de falar, vou fazer endócrino. E aí, surgiu a nutrologia na minha vida, que foi assim, como uma luva para mim, mas eu entrei primeiro na área da UTI para fazer nutrologia de hospital, né? Que eu ainda estava naquela pegada mais de hospital, e depois eu vim para consultório. Mas eu fiz longevidade com o Ítalo Rachid, né? Fiz alguns cursos assim preparatórios com o doutor Lair, mas não cheguei a fazer nenhuma pós, assim, né? E faço esses outros cursos que tem de integrativa. Mas teve uma época na minha vida que eu fiquei muito insegura, porque assim, tudo que você aprendeu durante 10 anos, vamos dizer assim, porque são 6 de faculdade, mais tantas de coisas, né? De residência, você fala, gente, e agora? Como é que vai ser? E os nossos colegas? E os títulos? Porque a gente fica naquela, né? Sim. Isso aqui não é reconhecido, não tem título daquilo. E agora, como é que vai ser isso? Estou fazendo a coisa certa? Dentro da gente, na prática, a gente sabe que estamos acertando. Sim, sim. Né? Sim. Mas e a parte mesmo, nossa técnica, que a gente é a nossa formação? Você não teve essa insegurança, assim? Muito. De não digo errar, mas de estar, sei lá, ser julgada. Sim. Tudo aquilo que a gente aprendeu. Sim. Como que você lidou com isso? Não foi fácil e eu fui julgada. Principalmente porque naquela época não tinha muita gente fazendo. Você ainda foi numa época que tava, né, assim, ninguém entendeu. Então, às vezes, as pessoas falavam assim, mas você largou a medicina? Mas que especialidade é essa? A gente tinha até uma dificuldade de falar, o que é isso que você faz? Exato. Né? E você é endócrino? Muita gente, até hoje, pergunta, você é endócrino? Não sou, não fiz endocrinologia, fiz cirurgia, depois a endoscopia. E os próprios colegas de faculdade? Eu passei algumas situações muito tristes, assim, eu digo, porque eu não consigo conceber que médicos possam julgar outros médicos. É difícil, né? De uma forma tão cruel, às vezes, sem conhecer. Porque é diferente, assim, aquilo ali eu já conheço, né, e tal. As pessoas sabiam que não era do meu feitio. Né? Ou, pelo menos, me perguntar, Denise, o que é isso, né, que você está fazendo? Não, mas eu recebi muita crítica. Sabe esses grupos de WhatsApp, de turma? Eu nem participo mais, porque eu cheguei a ouvir piadinhas e tal.
Aí eu saí do grupo e os colegas me mandaram prints do que eles estavam falando de mim lá e tal. E você sabe que é interessante, quando a gente vê a pandemia, isso ficou mais intenso. Porque criou uma dicotomia, né? Do que é ciência, do que é prática, do que é medicina baseada em evidências, né? Que a gente acabou assumindo que medicina baseada em evidência, a única válida é aquela que está no artigo científico. Mas medicina baseada em evidências também leva em consideração a escolha do paciente e a experiência do médico. Essa proximidade maior que nós temos tendo com o paciente, né? Perdeu totalmente o valor na visão de quem estava de fora, né? E outro dia eu recebi um WhatsApp de um dos meus amigos de turma que estava no grupo e tal, e falou assim: Denise, você não acredita? Sabe fulano? Eu falei, sei, estão fazendo a mesma medicina que você. Aí eu falei, você tá de brincadeira. Eles estavam assim, e você não sabe, eles estão assistindo suas aulas, comprando os seus cursos, e você lembra que eles falaram mal de você? Olha isso. Eu falei, lembro. Ele falou assim, e tudo que você falava lá atrás, tudo se confirmou. E ele veio falar isso pra mim. Até como arrepia. é que pode, né? Eu falei, pois é, o tempo, né? Eu acreditei na época, Renata, eu acredito que aconteceu isso com você também, no meu feeling. Sim, no meu bom senso. Bom senso. Eu parava e falava assim, será que isso tem a ver? Tem coisa que, inclusive... Porque, gente sem escrúpulos vai ter em qualquer área. Em qualquer profissão, né? Em qualquer profissão, médico, não médico, qualquer área a gente vê, inclusive religiosos sem escrúpulos, né? Imagina, na medicina também vai ter. E na área funcional integrativa também tem. Então, até coisas que eu acreditei no começo, que hoje eu não acredito mais, que eu vi alguns oportunistas, algumas coisas assim... Eu filtrei, vamos dizer assim, e fui criando vamos dizer, entre aspas, uma medicina, não é, né? Porque a medicina é a mesma, né? A gente se baseia nos livros de fisiologia, né? Nada mais do que isso. Isso mesmo, a gente vai mais na fisiologia. Exato. Né? Eu, quando eu comecei a fazer essa medicina também, eu comecei a pegar o Guyton de novo. Exato. Comecei a estudar tudo aquilo, por partes, cada sistema, né? Tudo aquilo que a gente não deu muita atenção, a gente voltou. Bioquímica, o Harper, né? Nossa Senhora. O Harper tá comigo na minha mesa, na minha casa. Tem que estar. Então, Hoje eu coordeno uma pós-graduação, né, em gastrofuncional, e eu falo para todos os meus alunos, né, a base da medicina funcional é a fisiologia. Então, o que eu aprendi? Algumas coisas que eu ouvi, que no começo eu meio que acreditei não acreditando, eu fui estudar. Até para eu poder criticar, eu tenho que estudar. É verdade. Então, eu fui estudar. Inclusive, hoje, até hoje, né, os 25 anos de formada, eu estudo todo dia. Eu acredito. Todos os dias. Livro de fisiologia mesmo, né? Então, coisa que eu falei assim, mas como será que é isso? Como que tal coisa acontece de tal jeito? Peraí, deve ter alguma explicação bioquímica para isso. Aí vai lá nas reações em cadeia bioquímicas. Achei, ó. Isso aconteceu por causa disso. Então, eu aprendi a criticar, vamos dizer assim, né? Criticar no sentido de ter uma visão crítica, não de falar mal, né? Peraí, será que isso realmente se aplica para mim, na minha prática? Vou lá ler, tá. Entendi agora porque isso acontece. Então, eu parei de comer pelas mãos dos outros. Ok. E foi por você mesmo, dentro do seu conhecimento, dentro daquilo que você realmente acredita e vive. E quando eu não sei, eu falo, não sei. Isso é digno, né? Não, e tem muita coisa. Eu aprendo todo dia. Todos os dias. Ou então você vai lá buscar, né? Sim. Que eu acho que o consultório é bom por isso também. Porque você recebe aquele paciente com aquela dor. E aí aquilo que você sabe é ok, mas aquilo que você tem um pontinho de interrogação, não que você não saiba, talvez, mas que você ainda quer realmente ter a certeza de tudo aquilo, você para dar uma lida naquele caso. Eu faço isso, pelo menos. Nossa, né? com certeza. Eu vou e pego lá e falo assim, não, mas o fulano, tal, vamos ver direitinho isso. E aí você entrega para o paciente, né, aquela certeza
Porque é o que eu falo sempre aqui, que eu aprendi com um professor meu. A medicina é uma ciência de verdades transitórias. Exato. Então, a gente está lendo isso hoje. Amanhã se descobrem outras coisas. Não que está errado, que você está lendo hoje está errado, mas que amanhã está de uma forma diferente. Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente falou de microbiota, né? Os micro-organismos intestinais, eles sempre existiram, né? Eles estão com a gente desde que nós estamos aqui, né? Porque, na verdade, eles estão aqui nesse planeta muito antes da gente, né? Fomos nós que invadimos a praia deles, né? Não ao contrário, né? Mas a gente nunca levou muito isso em consideração, né? Talvez por causa dos limites técnicos da identificação da microbiota intestinal, por exemplo, né? A gente sempre teve um limite, porque cultura de microbiota é difícil, porque a gente tem muito anaeróbio. Anaeróbio, ao ser exposto ao ar, ele morre. Como é que você vai fazer cultura de um micro-organismo que não consegue tolerar o oxigênio, né? Então, a gente sempre teve muita limitação com isso, né? Lá para 2007, um pouquinho mais para frente, a partir de 2010, com a melhora das técnicas de identificação de código genético, né? Então, a gente teve o código genoma decifrado em 2003, eu me formei em 98. Então, assim, muito depois do que eu me formei. Então, a minha aula de genética de faculdade era muito mais rudimentar, né? E depois disso, com essas técnicas que foram desenvolvidas, né, para identificação de código genético, a gente começou a transpor isso para identificar o código genético dos micro-organismos intestinais. Lá para 2007, a gente teve o projeto Genoma American Gut, que era americano, para identificar, então, o código genético dessa microbiota. Então, isso foi uma coisa que só aconteceu depois que eu saí da faculdade, né? E com a melhora dessas identificações, em 2012, por exemplo, a gente teve um artigo publicado chinês que eles procuraram identificar se existia. Isso foi uma coisa que tentou se fazer muito e ainda se tenta hoje, que é identificar uma assinatura microbiana, né, em relação a doenças específicas, né? E aí, uns pesquisadores chineses estavam tentando identificar uma assinatura microbiana para pacientes que tinham diabetes. Ok. Porque quando a gente fez o estudo do projeto Genoma, a gente entendeu o quê? Nossa, nós vamos ter uma medicina totalmente personalizada. A partir do momento que eu souber o código genético das pessoas. Eu tinha essa esperança também, né? Que eu já era médica na época. E aí foi muito frustrante. Porque o código genético, ele não muda, mas a expressão desse código genético muda na dependência de várias exposições, que a gente chama de epigenética. Essas exposições são exposições ambientais, exposições emocionais, exposições tóxicas, exposições a um outro código genético, que é o código genético da microbiota. Com essa ideia já em mente, falou assim, então vamos estudar o código genético da microbiota, para tentar fazer um paralelo entre o código genético do hospedeiro e o código genético da microbiota. Então, esse estudo em 2012, eles procuraram relacionar qual era a assinatura microbiana de um paciente que tinha diabetes. Então, vamos ver se a gente encontra, isso que você está falando, a medicina é uma ciência de verdades transitórias. O que eles chegaram à conclusão lá em 2012? Eles encontraram muito de um tipo de bactéria que a gente não identificava antes. Ela é uma gram-positiva, mas ela é anaeróbia, que é a Akkermansia mucinifila. Eles identificaram no código genético dos diabéticos muita Akkermansia. E aí, qual a conclusão que eles chegaram? Então pode ser que a Akkermansia influencie na manifestação da doença, da diabetes. E aí ela virou, vamos dizer, the bad guy, né? O vilão da história, né? A vilã, né, no caso. A vilã da história. Hoje, a gente sabe que a Akkermansia está no intestino do diabético, mas só no intestino do diabético que toma metformina. Olha! Porque a Akkermansia, ela aumenta a expressão da Akkermansia. A metformina favorece o ambiente para aumentar a Akkermansia. E hoje a gente sabe que a Akkermansia é uma bactéria muito mais positiva do que negativa. Ela modula de forma positiva, ela diminui a obesidade, diminui eventos cardiovasculares. Então, ela estava naqueles pacientes porque eles tomavam metformina. Não porque eles eram diabéticos. Eles eram diabéticos. Eles eram diabéticos, tomavam metformina, que foi uma das primeiras drogas, né? Na verdade, na minha época, tinha diabnésia ainda. Diabnésia. Que fazia cada hipoglicemia, né? Efeito Somog e tal, não sei o quê.
Então tinha, e depois, né, a gente veio com a metformina ali, né? E é uma excelente até hoje, droga, né? Excelente. Na verdade, ela é um fitoterápico, né? Da Galena officinalis. Mas, e é excelente hoje como... Não estou mandando ninguém tomar, né? Isso também tem efeito colateral, como tudo nessa vida, né? Mas ela está relacionada à longevidade hoje, né? Melhora de funcionamento mitocondrial e tal. E aí, hoje a gente entende, o que eles tiravam de conclusão na época está totalmente errada. Porque ali parecia que a quermância era a que causava diabetes. Foi um viés ali no meio de tudo isso. Por quê? Porque era o ângulo de visão que era estreito. Assim. Né? Hoje a gente sabe que se der metformina, aumenta a quermância, a ponto de termos a quermância, por ser anaeróbia, ela não pode ser suplementada, porque ela morre. Então hoje a gente tem o que a gente chama de biomamps, que são partículas da quermância, da parede da quermância, que a gente suplementa. Tá. Com o objetivo de estimular resposta imunológica positiva, que vai melhorar o estado inflamatório subclínico que o paciente que tem diabetes tem. Ai, que maravilhoso isso. Então, hoje eu faço uma suplementação de aquermância. Olha só, gente, aquela que a gente considerou que era vilã lá em 2012, 10 anos depois, a gente usa ela para suplementar, para melhorar a evolução. Gente, é fantástico. Por isso que a gente é apaixonado pela medicina, né? Me fez reapaixonar de novo. Reapaixonar. Porque o que parecia? Nossa, tá definido, pronto. Agora... Né? Vamos combater, vamos dar um antibiótico para... o que a gente aprendeu na faculdade, né? Sim. Os antihipertensivos, os hipoglicemiantes e tudo mais, perpetuou durante muitos anos e hoje está tudo essa constância de mudanças. Exato. Eu quero te fazer uma pergunta, que eu li um artigo agora, eu não lembro qual foi o artigo, mas depois eu posso até te mandar. Falando que a microbiota intestinal, ela tem diferença das fezes. Quando você colhe fezes, você tem uma microbiota, você tem ali os bichinhos, vou falar bem leigo para vocês. E quando você colhe material do intestino, são outros bichinhos. Exatamente. Inclusive, eu compartilhei ontem um artigo. Por quê? Me fizeram uma pergunta no Instagram que era o seguinte, doutora, quando eu tomo um antibiótico, que probiótico eu posso tomar para recuperar minha microbiota? Tá, isso é uma pergunta ótima, gente. Ótimo. E isso é um conceito ultrapassado. Não se deve tomar probiótico logo após ou durante. E por quê? E isso foi recomendação, inclusive, da Sociedade Brasileira de Pediatria, para as crianças usando antibiótico e dar probiótico. Por quê? Isso veio de um artigo que, inclusive, o estudo foi tão bom que ele acabou desmembrando em vários estudos. Um dos braços do estudo foi isso que você falou. Estudar a microbiota de fezes não tem nada a ver com a microbiota que tem atividade metabólica. Perfeito. Porque é a microbiota que está na cripta intestinal. Voltando à pergunta da pessoa que fez ontem para mim. Se eu tomo um antibiótico, eu tomo um probiótico para recompor a minha flora, como as pessoas falam? Não. Esse artigo de 2018, que é de uma revista super conceituada, que é a Cell, mostrou o seguinte: o que eles fizeram? Eles pegaram 3 grupos de pessoas, 7 de cada grupo. Eles vão falar, é pouca gente. Mas é porque o estudo foi muito caro e muito profundo. Então, eles pegaram 21 pessoas, colheram as fezes dessas pessoas, fizeram colonoscopia e fizeram biópsia dessas 21 pessoas, biópsias seriadas, deu mais de 5.000 biópsias no total do estudo. Então, assim, é um estudo bem profundo. Então, eles fizeram as fezes, as biópsias. Okay. E estudaram. Chegaram à conclusão, a microbiota das fezes é muito diferente da microbiota que está na biópsia. Então, qual delas exerce uma atividade realmente de modificar a vida do hospedeiro? Aí eles pegaram essas 21 pessoas e deram antibiótico para essas 21 pessoas. Tá. Na época foi ciprofloxacin. Depois desse curso de antibiótico, uma semana, dividiram essas 21 pessoas em 3 grupos de 7. Tá. Um grupo, eles deram probiótico. Um grupo não fizeram nada. E um grupo pegaram aquelas fezes que eles tinham colhido antes e fizeram um transplante fecal.
Num grupo só. Só num grupo. Tá. Então, eles pegaram esses 3 grupos, um deu probiótico, um não fez nada, e o outro fez o transplante de fezes com as fezes dele mesmo. Dele mesmo. Que ele tinha colhido antes de tomar um antibiótico. E aí foram, de novo, depois de 3 semanas, colheram fezes dos 3 grupos, fizeram colonoscopia nos 3 grupos, biópsias seriadas nos 3 grupos. Por isso que é pouca gente, porque é um estudo extremamente trabalhoso e caro, né? O que eles chegaram à conclusão? Número 1, o grupo que voltou mais rápido à microbiota inicial, antes do antibiótico, foi o que fez o transplante fecal. Uau! O grupo que demorou mais para voltar foi o que fez o probiótico. Olha! Quem fez o probiótico foi pior do que quem não fez nada. Que coisa magnífica isso, gente. E aí, o que eles fizeram? Olha, provavelmente o probiótico altera o ambiente em termos de disponibilidade de nutrientes, pH. Permeabilidade. Sim, o próprio pH, por causa das substâncias que eles produzem ao fermentar, que pode atrasar a recomposição dessa microbiota. Olha isso, gente. Então, isso é uma informação super atualizada, viu? Muito quentinha. Porque ainda tem gente que fala, não, vai lá e toma probiótico. Põe junto até na receita. Exato. E aí, quando essa pessoa me perguntou, eu falei, olha, como que a gente recompõe, então? Então, como eu ajudo? Porque fazer transplante fecal é uma coisa... É uma coisa né, assim, que ainda é muito experimental, né? E muita gente vê com maus olhos e tal, né? Então, a gente ainda não tem... tanta tecnologia para tornar isso acessível para todo mundo, né? Porque qual seria o ideal? Eu vou tomar eu vou tomar um antibiótico, eu colho as minhas fezes antes, guardo num banco de fezes, tomo o meu antibiótico, ao final do meu antibiótico, eu pego as minhas fezes de novo e faço uma reinoculação. Essa reinoculação, hoje a gente sabe que ela pode ser tanto por via alta, por endoscopia, por uma sonda que você passa até o delgado, ou por via retal. Tudo depende de qual é o objetivo, né? Se eu tenho, por exemplo, uma síndrome do intestino irritável, a gente tem estudo mostrando que é melhor fazer por via alta do que por fazer por via baixa, né? Então, depende da pessoa. Isso seria o ideal, né? Só que isso, obviamente, não é factível. Então, como que eu faço para a pessoa recompor mais rápido a microbiota dela? Dieta. Mais uma vez, a dieta. Uma dieta rica em fitoquímicos, polifenóis e fibras. Ok. Que são, em conjunto, todos eles chamados de prebióticos. Ok. Então, eu vou melhorar ou vou adiantar o reparo desta microbiota se eu fizer, por exemplo, então, não vou fazer uma suplementação de probiótico, eu vou fazer de uma quercetina, de uma antocianina de fruta vermelha, eu vou fazer ácido elágico, eu vou fazer pomegranate, que é a romã, né, que vem o ácido elágico vem da romã. Então, eu vou fazer alguma outra substância ou só dieta rica em fibras, frutas, verduras, legumes, né? Azeite, uma dieta típica mediterrânea, que eu vou recompor essa microbiota mais rápido do que se eu tomar um probiótico. Ai, fantástica essa informação. Meu Deus, muito legal, muita né? gente vai querer, vai anotar, vai voltar, vai voltar nos vídeos para entender que realmente... E sabe que logo depois que eu postei isso, uma colega minha, que é uma pesquisadora hoje, está no não é nem pós-doc, pós-PhD dela, nos Estados Unidos, morando lá, estudando só microbiota, EAG. Ela me mandou uma mensagem, ela falou, Denise, amei seu vídeo, porque eu canso de falar isso, mas eu não tenho o alcance que você tem. E ela só estuda microbiota hoje, fazendo pós-doutorado dela lá nos Estados Unidos em microbiota. E ela falou, é isso mesmo, né? Não é para tomar probiótico. E as pessoas sempre acharam, não, né? Até hoje. Até hoje. Eu pego receita aqui de paciente que vem, de outros colegas, acabei de tomar, doutora, acabei de fazer um tratamento com um antibiótico, porque eu tenho até na minha anamnese essas perguntinhas, e já tô tomando probiótico, todo feliz, tadinho. Todo feliz. Porque não sabe, né? Uma outra opção também é o consumo de fermentados. Ah, bacana. Que também está como um grande fomentador de microbiota do ponto de vista positivo. E por que o fermentado? Por exemplo, o kefir. Hoje a gente tem o kefir industrializado, que é muito seguro, porque as cepas são controladas. E por que é interessante? Porque no kefir eu tenho uma colônia de micro-organismos, então, que está em simbiose,
porque senão ele estraga. Tá. Né? Então, uma colônia que está em simbiose não é um micro-organismo só, são várias famílias, que é, por si só, um nicho ecológico em equilíbrio. E nesse kefir, ou kombucha, principalmente, eu estou falando dos industrializados, tá? Já vou dizer por que não os que você faz em casa. E quando eles fermentam o substrato, eu tenho esse substrato que também tem um efeito prebiótico. Então, Tá. o que eles fizeram com aquele substrato, o que aqueles micro-organismos fizeram, também tem um efeito prebiótico. Tá. Que é o que a gente chama hoje, quando a gente suplementa, de pós-biótico. Por exemplo, os ácidos graxos de cadeia curta. Que ainda está muito início isso, né? Os Isso, pós-bióticos, sim. né? Sim, ainda está crescendo. Então, é interessante. Por que o industrializado no lugar do que você faz em casa? Porque quando a gente faz em casa, a gente tem um risco de contaminação. Tá. De quem manipulou, do ambiente. Como armazenou, né? Como armazenou. No ambiente, por exemplo, na cozinha, você tem uma infiltração, eu posso ter uma contaminação por fungo, por mofo. Então, não é muito seguro. Eu fiz uma live outro dia com uma paciente de botulismo, que ficou 11 meses internada num hospital, em decorrência do consumo de uma conserva caseira. Não, de probiótico? De prebiótico? Não, era um molho pesto. Ah, tá. Nossa Senhora. Ficou 11 meses internada, a Doralice. Então, e esse tipo de contaminação pode se dar num probiótico que você faz em casa, né? Um kefir, uma kombucha. Infelizmente, isso pode acontecer. Então, a gente não tem como garantir. Né? Quando você está consumindo algo industrializado, aquela cepa é controlada. Né? A administração de alimento para aquilo é controlado. Ele é manipulado num ambiente com controle do ar e tudo mais. Então, é muito mais seguro. Agora, uma pergunta que eu tenho, até perguntas que me fazem aqui, é assim, vamos esquecer tudo isso, probiótico, prebiótico, as pessoas aí têm a informação na internet, mas vamos pensar naquelas que ainda não têm. Quanto tempo que o intestino demora para recompor a sua flora depois do uso de um antibiótico, seja ele qual for, de 7 a 15 dias, que é o mais comum, né, de usar. Sim. Quanto tempo o intestino tem essa recuperação, pensando numa alimentação até que balanceada? Então, isso que em primeiro lugar, depende de como essa pessoa come. Né? Então, assim, se a pessoa come... Porque, gente, não se esqueçam que os nossos micro-organismos, eles se alimentam do que sobra para eles. Então, a nossa dieta é a dieta deles. Então, para que eles cresçam de forma positiva, eu tenho que trazer um alimento que seja saudável para eles também. Né? Então, uma pessoa que consuma frutas, verduras, legumes, gorduras de boa qualidade, né? Menos gordura hidrogenada, fritura, não consuma álcool. Então, muita gente fica assim, eu estou tomando antibiótico, eu não posso tomar álcool. O ideal seria que pelo menos 30 dias você não tomasse álcool. Depois que você para o antibiótico, porque a média é 30 dias para a recomposição dessa microbiota. 30 dias? Sim, a média. Desde que a pessoa tenha uma boa dieta. Ok, tá. Para acelerar isso, consumir os pré-bióticos, os flavonoides, né, as antocianinas, né, outras coisas que vão ajudar, porque eles funcionam como pré-bióticos. Ok. E para preparar o intestino para vir o antibiótico, existe isso? Infelizmente, não. Não, né? Infelizmente, não. Que pena. Mesmo porque o antibiótico, normalmente, ele vem sem a gente esperar muito, né? Então, eu falo, como você não sabe também quando vai vir, viva todos os dias como se fosse tomar um. Bacana. Aí as pessoas falam, doutora, você é muito radical, não posso beber nem uma cervejinha, né? E eu costumo dizer, tudo pode. Tudo pode. Nem tudo te convém, né? E nem deve usar isso como... uma muleta, né? Sim, mas desculpa de que tudo pode, Exato, né? Então, assim, poucas quantidades, momentos específicos. Então, assim, eu vou numa festa de aniversário, às vezes minha filha fala assim, mãe, eu não posso pedir comida chinesa na quarta-feira. De jeito nenhum. Por quê? Porque uma plena quarta-feira, você pensa o quê, né? Meu intestino não sabe que dia da semana que é. Ótimo. Gostei. Assim, ele não sabe. Mas a gente sabe que no sábado você vai querer de novo, no domingo você vai querer... Não, é que a gente torne
o consumo desse tipo de alimento mais inflamatório, mais demandante, para uma ocasião. Eu também não sou, Renata, radical. Eu vejo você na internet, você é de tudo um pouquinho, desde que, né, saiba o que está fazendo com qualidade, com a quantidade também, é isso que você falou, dos dias. Sim. Se programar, né, Denise? Sim. A vida é feita de escolhas. Exato. Então, você não pode querer fazer tudo. E se você consome todo dia, não tem nem graça, né? Chega no final de semana, eu vou consumir de novo. O que tem de diferente, né? Esses dias eu estava até estudando sobre o sistema nervoso entérico, que nós temos isso, né? O intestino é um dos poucos, é o único órgão, né? Que tem um sistema nervoso próprio, né? Exato. E aí todo mundo pensa assim, tudo é culpa da microbiota. Mas existem outras sinalizações que envolvem a saúde do intestino, né? Exato. Eu até sou uma das pessoas que fala assim, microbiota é muito importante, legal, e a gente avançou muito no conhecimento a respeito dela nos últimos anos. Mas nem tudo é microbiota. Essa frase é boa, nem tudo é microbiota. Tudo. Então, para de colocar também a culpa na microbiota de tudo, né? Porque hoje a gente sabe que o sistema digestivo, além de ter o sistema nervoso entérico, né, que é um dos braços do sistema nervoso autônomo, a gente ainda tem hormônios sendo produzidos dentro do sistema digestivo, e hoje ele é considerado o maior órgão endócrino do nosso corpo, é o intestino, né? Hoje a gente eu nem sei em que número estamos, a última contagem eram 28 peptídeos com atividade endócrina. Então, isso, obviamente, pode ter a sua secreção modificada pela composição da microbiota, também pode, mas não é só isso, né? Hoje a gente falando, por exemplo, do GLP-1, que está muito na moda, né? O GLP-1 é um hormônio que está relacionado à sensibilidade insulínica e a nossa relação com a insulina, né? E a saciedade. O GLP-1 ele é modulado, a sua expressão, a sua secreção, pela microbiota, mas pela presença de nutrientes na luz intestinal. Olha. Esse próximo final de semana eu vou estar aqui em São Paulo, palestrando, sexta e sábado. Tá. Aonde? Sexta vai ser na Consul Pharma, no High Nutrition. Eu vou falar da microbiota do longevo, de pessoas com mais de 104 anos. Ai, que bacana! É muito legal esse tema também. Olha! E no sábado eu vou estar aqui num congresso chamado The Ultimate Nutrition, do colega Guilherme Henke, falando sobre obesidade e intestinos, né? Porque é a nova moda, vamos dizer assim, né? A questão do GLP-1. Mas o GLP-1 é apenas um dos hormônios intestinais envolvidos com o mecanismo de saciedade, né? A gente tem vários outros. Com certeza. Outros mecanismos. Olha só, né? E independe muitas vezes da microbiota. A secreção desses hormônios todos que levam à saciedade, essa secreção ela é dependente da presença de nutrientes na luz intestinal. Então, depende da qualidade da dieta. Você tem uma dieta rica em nutrientes ou rica em caloria? Que são duas coisas totalmente diferentes. Olha, essa pergunta vai ficar. Depois eu queria fazer uma caixinha de perguntas para você nas nossas redes sociais, para de repente a gente trocar um pouquinho de informação, porque vai ser muito bacana. As pessoas tenho certeza que vão gostar muito disso, dessa nossa conversa aqui, de toda essa informação também, né? Eu queria ficar mais horas com você. A Bel é minha ampulhetinha, que vem aqui e ela vai avisando quando tá quase para acabar. Sim. Mas eu queria muito. Tem várias perguntas, eu queria muito falar sobre vários assuntos, mas foi. Eu falo muito, né? Não, mas é que é tanta informação boa, é tanta informação que assim, é na prática, que as pessoas precisam entender para a sua vida, né? Para poder viver melhor e bem. Porque o que a gente fala, que você não é que você não vai envelhecer, mas você vai envelhecer com qualidade, né? Com saúde, vai poder curtir seus netos, sua família, vai poder fazer atividade física. É isso que a gente quer, né, Denise? Exato. Inclusive é um termo novo, né? Porque a gente sempre procurou viver mais, que é o que a gente chama em inglês de lifespan, né? Do tempo de vida. Hoje, o novo termo na moda é o health span. Health span. Né? É o tempo com saúde. É muito mais importante do que o tempo só de vida. Exatamente. Né? Você já viu aqueles estudos do Blue Zones? Sim. Né? Que fala muito a respeito de tudo que a gente está falando hoje aqui. Eles já falavam muito tempo atrás, né? Exato. De um conjunto de ações, tanto da parte alimentar, quanto do estilo de vida que você tem, até social. Exato. Né? É um conjunto de coisas. É um conjunto. Né? Isso é apaixonante. É maravilhoso. Eu tinha tantas perguntas. Ai, gente, eu falei demais. Não, mas você falou tudo importante. Pode ser tudo uma outra, tudo então, que é importante. Né? A gente não esgota, né? Pode ser.
Pode ser parte 2 daqui a um tempo, quando você tiver mais tempo? Claro, com certeza. Então, tá bom. Você quer deixar algum recadinho para as pessoas aqui que assistem a Não, gente? primeiro eu quero te agradecer, Imagina, né? O eu que convite agradeço. e a sua generosidade de me deixar falar tanto. É para isso. Ai, queria agradecer também a audiência, pedir também para seguir lá nas redes sociais, Sim. doutora Denise de Carvalho, e agradecer o carinho que eu recebo todos os dias. Eu faço isso tudo por vocês, né? Por nós, pela sociedade, para que a gente tenha realmente uma vida de qualidade, com saúde, que a gente possa gozar até os últimos minutos com a nossa família e apagar a nossa luzinha, que nem se apaga uma lâmpada, não? E apagando que nem uma velhinha, né? Olha que Ali lindo. deitada, né, numa cama, sem poder interagir e tal, né? E não, né? A gente poder estar até o último minuto brincando com os nossos filhos, nossos netos, e entregando algo mais à sociedade, que é para isso que a gente está aqui. Obrigada, Eu que amei. Gente, Obrigada. até a próxima semana. Olha só, mande as perguntas que eu tenho certeza que vocês vão amar esse assunto e a gente vai responder todas aí conforme a gente puder, tá bom? Um beijo, obrigada. Beijo.